Boa noite, meus amigos e minhas amigas do Facebook. Mais uma vez aqui com vocês, junto na segunda-feira, às 8 horas. Hoje, com uma novidade, além da minha página, Carlos Hayashida, e da página do convidado Diogo Sachs, também vamos estar transmitindo pelo meu canal do YouTube. Boa noite, meus amigos e amigas do Facebook. Pessoal, peço só um pouco, que hoje nós estamos transmitindo todo mundo à distância e estamos se adaptando aqui com a sistemática. No meu celular aqui está com um pouco de ruído e peço para vocês comentarem aí se tiver também tendo ruído no de vocês, tá ok? Só para a gente alinhar, antes da gente chamar nosso convidado, que já está aqui também. Pessoal, eu estou sem áudio, mas o pessoal está avisando que tá tudo bem. Pessoal, hoje o tema nosso é promoção pessoal, dando continuidade às sequências eleitorais dentro do direito eleitoral. Hoje, nosso convidado, o Dr. Diogo Sachs, meu amigo, tive o prazer de conhecer na campanha passada, 2018, estava junto com a gente na chapa do PSL, advogou ali, deu assistência jurídica para a candidata senadora juíza Selma Arruda, foi advogado aí do ex-senador e hoje deputado federal José Medeiros, entende bastante do direito eleitoral desde 2002, atuando em diversas campanhas vitoriosas, tem bastante conhecimento, bastante fatos vividos para dar o depoimento para a gente e as orientações para vocês que estão nos assistindo, principalmente os dirigentes de partido, os pré-candidatos, né, as pré-candidatas que estão ansiosos aí trabalhando para começar as eleições 2020 e, lógico, saber utilizar dentro das normas vigentes com responsabilidade para não ter problema de depois no terceiro turno jurídico aí, depois de ganhar as eleições da urna, ter problema com o seu mandato. Então, boa noite, doutor Diogo. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fico honrado de ter o doutor aqui com a gente. Dispensa as apresentações e fico feliz e já deixando espaço aqui aberto também para que retorne com a gente aqui numa próxima live, que a casa é sua. Você também, que aqui é vizinho nosso do Maruanã, está bem próximo do nosso escritório. Hoje a gente de casa, por conta da pandemia, estou aqui utilizando o quarto do meu filho. Mas é isso. Doutor Diogo, um abraço e passo a palavra para você fazer as considerações iniciais. Boa noite, Carlos. Eu agradeço a oportunidade e a consideração vossa, a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre eleições e como você me desafiou, como tema seria a promoção pessoal, né? Boa noite a todos e a todas que estão assistindo essa live, né? Estamos aqui no momento de pandemia, aproveitando os espaços que temos para colocar ideias e divulgar questões jurídicas que logo mais estarão em confronto, posicionamentos, doutrina, lei, em confronto com os fatos que a eleição geral, eleições municipais 2022, que irá começar aqui em Mato Grosso com as convenções no dia 31 de agosto, com o novo calendário da Emenda Constitucional 107/2020. Por conta da Covid, então, foram adiadas as eleições, que basicamente de data nós vamos ter as convenções iniciam de dia 31 de agosto até 16 de setembro,
o registro do dia 26 até o dia, aliás, do dia 31 de agosto a 16 de setembro, convenções. O registro, o último dia, o derradeiro, é 26 de setembro. E 27 de setembro em diante inicia-se a propaganda. Tendo como previsão o primeiro turno dia 15 de novembro. E segundo turno, por caso, tão somente Cuiabá, que prevê a possibilidade de segundo turno, que tem mais de 200 mil eleitores, seria no dia 29 do 11. Mais uma particularidade dessas eleições municipais 2022 em Mato Grosso é que vai estar em disputa uma vaga ao Senado, uma eleição suplementar referente à vaga de Selma Arruda, que foi cassada, confirmado no TSE. Né? Inicialmente tinha um calendário de uma eleição que ia se iniciar em abril desse ano, mas por conta da pandemia Covid-19 foram cancelados todos os calendários e parece-me que, se não me engano, foram cancelados os pedidos de registro e vai se iniciar um novo calendário de eleições, prefeito e vereadores, mais uma vaga de Senado, tendo em vista que em 2018 foram 2 vagas. O Carlos me pediu para que falássemos sobre propaganda e promoção pessoal. Com certeza, doutor. A gente já tinha realizado antes vários outros assuntos dentro de direito, passando para os telespectadores nossos, desde o calendário eleitoral. A gente teve um pouco com o doutor Rodrigo Cirineu falando de propaganda mais no geral, sobre a propaganda eleitoral, trazendo para a pré-campanha. E na segunda-feira passada com o doutor Hélio Ramos falando sobre os registros da candidatura, mas a gente viu a necessidade, até pela procura, vários dos nossos seguidores aqui, amigos do Facebook, mandando mensagem pelo WhatsApp, falando ainda da questão da promoção pessoal, que é o artigo 36A da nossa lei eleitoral. E muitas dúvidas ainda ficam, doutor, de o que fazer e o que não fazer. Então, esse convite que eu fiz ao doutor, até porque lidou bastante nessas últimas eleições, é a gente tentar ser um pouco mais objetivo para os nossos telespectadores naquilo que pode ou não pode fazer. Então, de primeiro passo, peço para o doutor situar aí conceitualmente até o que é o conceito de promoção pessoal para nós, operadores do direito. Carlos, nós temos aí o conceito geral de propaganda política. A Constituição é interesse do Estado brasileiro, a Constituição ela protege toda manifestação de pensamento político. Inclusive, ela não só protege, como ela incentiva. Inclusive, tem previsão que o Estado deve fazer gastos de divulgação de campanhas orientativas e prestação de contas das suas realizações. Está ali no artigo 37, princípio da publicidade, no parágrafo 1º, a forma como deve ser feita essa publicidade. Nós temos no campo doutrinário uma divisão de propaganda política, que se subdivide em propaganda partidária, propaganda intrapartidária, propaganda institucional, que eu falei agora do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, e a propaganda eleitoral propriamente dita. Como eu disse, é interesse do Estado a divulgação. E não só mais, ele quer que fomente esse bom debate e que cada um divulgue as suas ideias e o que pretende. A promoção pessoal, assim como propaganda eleitoral, ela também deve obedecer a alguns critérios de legalidade, vigorando a máxima liberdade de expressão, de informação, a veracidade, a isonomia, a responsabilidade pelo que se divulga e o controle judicial. Inicialmente, nós tínhamos umas campanhas maiores de 3 meses, e o calendário da mini-reforma foi enxugado para 45 dias. Dentro dessa perspectiva, se proibir propaganda antecipada ficou muito vetusta a lei, e daí se viu a necessidade de se criar permissivos para essa propaganda eleitoral geral antes
do período de convenções e de registro de candidatura. E abrindo, então, com o artigo 36A, várias situações onde aquele ou aquelas que têm interesse em ser candidato nas eleições possam se manifestar. Eu peço licença para fazer uma leitura rápida aqui do que é o artigo 36A, para daí debater sobre ele. O artigo está inserido no capítulo da propaganda eleitoral em geral, e ele estabelece, artigo 36A, não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção, a pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato, e os seguintes atos poderão ter cobertura dos meios de comunicação, inclusive via internet. Ou seja, você pode se manifestar e colocar seu posicionamento, sua intenção de ser candidato, o plano que você deseja desenvolver, inclusive as ações e como você vai fazer essas ações e por que você é o melhor candidato. É óbvio que pedir que a pessoa participe da convenção e depois não faça nenhuma propaganda de si, é pedir muito, porque um dos maiores entusiastas da própria candidatura tem que ser o candidato dele mesmo, e ele, né, ele precisa divulgar, dizer a que veio. Algumas pessoas têm o privilégio de ser apresentador de televisão ou artistas e já tem uma grande divulgação na mídia e nas redes sociais, outras pessoas não. Então elas, se entenderem que querem ser candidatos, têm que ter um espaço, uma oportunidade de se apresentar para a sociedade. Com certeza, doutor. E é exatamente isso que a nossa legislação eleitoral tenta, pelo menos, é equilibrar as armas dos candidatos que vão vir para a urna, né? Principalmente em todos os princípios eleitorais que a gente tem, o legislador ele busca aí tentar uma isonomia, uma paridade de armas. Inclusive, nesse sentido que nós vamos falar, e aí a justiça fala um tanto aí na questão de abuso do poder econômico e abuso do poder político, que é exatamente para essas pessoas, pelo menos num prazo, num período pré-eleitoral ali, tem que haver as descompatibilizações, o gestor fica com algumas vedações, o poder econômico também ele tem que ser utilizado com bastante restrição, porque senão pode ter uma eventual cassação do mandato daquele candidato mesmo com êxito na urna. E é exatamente isso que a gente tenta, né? A legislação eleitoral de buscar ter esse equilíbrio, que muitas das vezes a gente sabe que não existe por conta do poder econômico de cada candidato. Pode falar, doutor. Quer dizer, o artigo 36A, tendo em vista que a eleição ficou muito curta, ele desmistificou e algumas condutas que podem ser praticadas e não serão vistas de forma pejorativa ou antijurídica ou ilegal pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário Eleitoral. A questão de abuso e equilíbrio, quer dizer, num país que tem uma tradição, vem de uma tradição escravocrata, onde todo mundo ouviu falar do voto de cabresto e outras questões, coronelismo. Então, desde a sua criação, a Justiça Eleitoral e o Código Eleitoral é a tentativa de equilibrar o processo eleitoral, dando garantias a todos e a todas, para que um eventual interesse econômico não venha a desequilibrar o pleito, de que forma que aqueles que não têm ou não dispõem de determinada quantia de dinheiro ou patrimônio possam também participar em paridade de armas com aqueles que têm esses recursos. É assim que vem evoluindo a legislação eleitoral nos últimos momentos, quer dizer, reduzindo, tentando dar facilidade de administração partidária, facilidade de movimentação de campanha e reduzindo as despesas, colocando até um limite no quanto que pode ser gasto numa campanha eleitoral. Os objetivos da lei, estabelecendo datas e prazos. Eu vou dar uma pausa aqui no nosso assunto,
para agradecer a audiência que nós estamos tendo aqui. Fico agradecido a todos aqueles que estão nos seguindo, e a gente vê aí a constância de algumas pessoas de longe, né? Fora de Cuiabá, que constantemente está presente nas nossas lives aqui. Quero agradecer meu amigo lá de Juína, Leandro, Mário Benevides aqui do Pedro 90, Luiz Dal Soto de Primavera do Leste, também constantemente aqui presente, minha amiga Carol, Carlos Neto, Adriana de Souza, professora Adriana Tavares. Te espero numa próxima live, doutora. Doutora professora Adriana, eu acho que você conhece também, doutor Diogo. É nossa amiga lá de Sorriso. Ela estava fazendo as lives também segunda-feira. Eu falei, pô, Adriana, tem que mudar esse dia aí. A minha não tem como mudar. O nome da minha live chama Segunda com Lei, mas com certeza será uma das próximas convidadas nossa. E fico feliz em te vê-la aqui, professora Adriana, que também é candidata lá em Sorriso, pré-candidata a vereadora, e com certeza terá sucesso aí nas urnas. Boa sorte, doutora. Presidente do Tijucal, Josimar Forte, sempre constante. Júlio César, lá de Apiacás. Olha aí, eu acho que é a cidade mais longe hoje aqui no estado nos assistindo. Comandante Tenente Haroldo, paraquedista aí, músico, que faz um trabalho bastante bacana. Jornalista, nossa amiga Joelma Pontes nos assistindo. Minha sogra, Dalva Nantes. Marcelo Palma, Marcelo Rezende, minha esposa Edinalva, Marco Toledo Túlio, de Várzea Grande, Iago Melo de Sorriso, Kleber Valsoler de Novo Mundo, Rogério Pompeu Daltro, um abraço, Rogério, Ademar Smith de Vila Rica, Viviane Bugarelli, lá de Sinop, Diogo Orben também, Rosiane Fabiana, e vários outros aqui que, se eu continuar, Paulo Macedo, que vai estar fazendo uma live comigo quinta-feira, falando sobre a família durante a pandemia, um assunto bastante bacana, vamos estar fazendo aqui no meu perfil. Então, para o doutor ver aí a gama de pessoas que está nos assistindo hoje por conta do assunto, doutor. Então, vou já até trazer um pouco a discussão, sendo mais objetiva para aquilo que eles querem ouvir. Já estão me mandando aqui a pergunta, que já estava até em outras lives, a questão sobre o que então o pré-candidato pode fazer agora, que aí praticamente quase 60 dias, pouco menos de 2 meses de pré-campanha que nós vamos ter antes das convenções, né, o prazo final das convenções. Então, o que pode, doutor? O que o pré-candidato agora pode estar colocando o teu nome aí para a população? Olha, o candidato, como está afastada a questão da publicidade antecipada, o artigo 36A, estão ali diversas condutas que podem ser realizadas. Encontros, seminários, basicamente, né, manifestações, tudo. Quer dizer, é mais fácil eu dizer o que não pode. Nós temos aqui, da eleição de 2018, uma jurisprudência do ministro Barroso, no agravo do instrumento, do TSE, e basicamente são três vedações que ele trouxe aqui nesse julgado. Ele fala o seguinte: a presença do pedido explícito de voto, ou seja, eu quero seu voto ou vote em mim, é uma frase proibida, né, nesse período antes de você ser registrado candidato. A utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda, ou seja, tudo aquilo que também é proibido na época da propaganda, quer dizer, envelopar um carro inteiro, um outdoor, propaganda paga, né, na televisão, né, esses também estariam fora desse elenco dessa promoção pessoal. E a violação do princípio da igualdade, ou seja, quer dizer, o excesso. Então, a pessoa tem que cuidar com o pedido explícito de voto, não realizar as mesmas condutas, as quais também é vedado em eleição, não seria um critério, quer dizer, numa promoção pessoal eu posso fazer algumas coisas que são vedadas lá na frente, como colocar adesivo, cartaz em logradouro público, né, e etc. E a moderação, quanto que você vai gastar nessa promoção pessoal, nessa divulgação de eu quero ser candidato ou serei candidato, né? Um valor não muito, esteja um pouco dentro do valor total que vai ser decidido, qual o valor
teto da campanha. Então não pode ser um valor, é um bom senso que vai medir. E nós temos que ter muito cuidado, porque essa eleição de prefeito e vereador, terão vários atores, entre promotores e juízes, e não concentrado aqui como nas eleições gerais no Tribunal Eleitoral. Então, vão ter muitas pessoas com interpretações diversas sobre o que pode e o que não pode. Então, tem que tomar muito cuidado, muita moderação. Mas, meu ponto de vista é que, como a propaganda, a liberdade de expressão protegida e deve ser, a manifestação política, ela deve, inclusive, ela é incentivada com o direito de antena, você tem toda a liberdade possível de se manifestar, de qualquer forma. Então, basicamente, as vedações são as mesmas na eleição, colocando em destaque o pedido de voto, né? Doutor, e aí essa questão que hoje a gente vê muito aqui em Cuiabá, principalmente, não vou falar aqui o nome dos candidatos e partidos, mas a gente vê alguns partidos que aí estão fazendo material digital para os seus candidatos, assim eu acredito que seja pela padronização do material, mas dá para verificar aí que alguns partidos estão fazendo um material padronizado para os seus pré-candidatos, com nome e número do partido e o nome e a logo do candidato. E eu vejo ali que alguns, inclusive, com algum já slogan, algum chamamento na pré-campanha ali, que provavelmente deve utilizar. Isso daí, doutor, o pré-candidato pode estar fazendo já essas divulgações nas redes sociais aí, e aí já pergunto a questão também do impulsionamento na rede. O que o doutor entende sobre esse assunto? Como eu te disse, se você pode fazer o impulsionamento na rede na campanha eleitoral, você pode fazer o impulsionamento também nesse momento de promoção pessoal, numa pré-campanha que você está querendo divulgar seu nome. Então, com moderação, óbvio, esses valores, não ao impulsionamento massivo e ostensivo excessivamente que vai configurar abuso. Então, pode sim. E tem um outro julgado que diz que você pode usar logo, criar isso aí. Você não pode usar uma logo que seja pública. Estou dizendo que quem já é prefeito ou vereador e tem uma logo do município e vai se utilizar dela para dar notícia que será candidato novamente. E utilizar ali o pré-candidato fulano de tal. O que o doutor sobre esse texto? Tem algum problema? Tem alguma vedação ou não? Tem algumas vedações, porque da propaganda intrapartidária, quer dizer, que você vai fazer da convenção, você não pode colocar essa propaganda, ela tem uma restrição um pouquinho maior, essa da convenção. Pode colocar a faixa, os convencionais que estão chegando, quem vai lá no dia tal no ginásio, mas você não pode nem filmar essa convenção. Você pode colocar ela, noticiar a reportagem, mas não fazer uma live, por exemplo, de uma convenção eleitoral. Então, você pode anunciar que vai ter a convenção. Agora, fazer a pré-candidatura, tudo que não está vedado é permitido. Essa é a regra. Isso é interessante o doutor colocar das convenções partidárias, porque lembrando o TSE e a legislação que passou agora aí, a PEC 17, salvo engano, que confirmou o calendário eleitoral, o adiamento para dia 15 de novembro, ela autoriza os partidos fazer a convenção por conferência, teleconferência, fazer via internet virtual. Mas isso não está falando que pode ser publicitada para todos. Isso. O pré-candidato está lá no meio da convenção, já filmando e fazendo praticamente sua propaganda eleitoral. Então, ficarem atentos aí que Pode falar. Se ele estivesse fazendo a participação dele na convenção, Big Brother, para todo mundo ver ele abraçando, né? Ele não pode fazer isso na convenção. Tem muito cuidado com isso. Eu trazendo para essa questão aqui sobre o posicionamento, sobre a questão de utilizar o nome e o nome do partido, eu já vou responder aqui uma pergunta do meu amigo Éder, lá de Arenápolis, Helder Marques, que se está perguntando a questão da numeração. Essa questão da numeração, eu estudei bastante isso, doutor.
um tempo atrás, até antes do adiamento das eleições, por conta do seguinte: o entendimento que se tem, eu não vi nenhuma decisão ainda jurisprudencial, mas que quando o candidato majoritário, ou seja, o candidato ao prefeito e vice, ele não poderia estar usando o número ali que eles vão concorrer, porque aí sejaria, assim, uma campanha antecipada. Sim. Agora, a questão dos proporcionais, até que há uma flexibilidade de poder colocar o número do partido. Agora, se o cara é candidato a prefeito com o número do partido dele lá, vamos dizer aí o 17, ele vai ser candidato pelo PSL, que é 17. E ele já colocar no nome dele lá, João da Silva, pré-candidato a prefeito 17, no meu entendimento aí, tá tendo, assim, pedido de voto eleitoral. Isso, é pedido de voto implícito. Antes desse artigo, da inserção do artigo 36A na 9.504, na lei das eleições, tinha um voto do Eduardo Alckmin, que foi ministro do TSE, e ele dizia o seguinte: seria propaganda antecipada, o conceito, era um conceito tripartite, seria dar a entender que é candidato, mostrar o que vai fazer e por que deve ser o melhor, a pessoa a ser escolhida nas eleições. Seria, havendo esses 3 elementos, estaria configurada a propaganda antecipada. Com a mini-reforma e o 36A da 9.504, caiu por terra esse entendimento. Então, basicamente, nesse voto aí, nesse julgado, nesse agravo interno, em recurso especial da relatoria do ministro Barroso, do STF, que atualmente é o presidente do TSE, ele colocou três questões que estão vedadas nesse período aí da promoção pessoal, como eu falo. Não vamos falar de pré-campanha. A promoção pessoal seria a presença de pedido explícito, vote em mim, e no caso aí o número é bem explícito, né? Usar o número, como o prefeito vai usar o número do partido específico, né? Não é... Com certeza, doutor. Pessoal, eu peço desculpa que hoje realmente aqui tem hora que eu estou me perdendo, que está uma sistemática totalmente diferente aqui do que a gente normalmente costuma fazer. E aí a câmera está num lugar diferente, o ambiente está num lugar diferente, o áudio está um pouco diferente. Então, e aqui é bastante informação que a gente tenta estar acompanhando, doutor, para estar respondendo o pessoal, tanto os comentários, que tem bastante no Facebook, no WhatsApp também. Lembrando que a gente hoje começa a transmitir ao vivo na página do YouTube, então a gente fica aqui junto com vocês aqui, os convidados, tentando passar aí as perguntas que os nossos telespectadores estão fazendo. Então vamos lá. Já vou até frisar aqui que teve uma pergunta que o pessoal repetiu, mas para melhorar aí a resposta nossa, que é igual a minha. Essa questão do número do partido, principalmente para candidato majoritário na rede social, é pode ilícito. ser interpretado. Ou seja, não pode. Então, para não ter dúvidas aí, que eu estou vendo comentários do pessoal aqui ainda. Então, você pode fazer tua promoção, exaltação das suas qualidades, colocar até a sigla do partido, mas o número que você vai utilizar na urna, aí já é pedido de voto, e aí você vai sofrer sanções, inclusive com multas aí que eu vejo de pré-campanha, ou às vezes também pode até sofrer uma sanção pior. Inicialmente, a propaganda antecipada é multa, mas pode. Porque se coloca aí uma questão do abuso de poder econômico, lá na frente lembrar isso daí, o que a gente às vezes uma conduta isoladamente ela não significa um fato relevante a dar ensejo ao início de uma ação de investigação judicial ou cassação de diplomas, se for o caso, ou de registro de candidatura ou de mandato. Mas o conjunto da obra, de repente, uma propaganda no começo, um excesso dela, uma movimentação grande, você vai juntando,
E o seu adversário pode estar prestando atenção em todos os seus atos e juntar tudo. E esse conjunto, ser o conjunto da obra probatória, ser suficiente. A instauração e, conforme o caso, até você ver sua candidatura, seu pedido de registro, e até se eleito for, perder o mandato. Doutor, e já sendo mais objetivamente as perguntas aqui do pessoal, a questão dos adesivos de carro, aqueles adesivinhos lá que o pessoal coloca só o nome dele e tá pela cidade aí distribuído. O que o doutor entende sobre... Pode fazer o adesivo. A metragem é a mesma que vai valer nas eleições, não passando de meio metro quadrado. Só coloca uma ressalva aqui da questão do abuso do poder econômico, né? Não, o abuso, excesso de adesivo, quer dizer, uma cidade aí, vamos supor que tenha 1.000 carros, 700 carros estão adesivados com o nome do prefeito. Pior ainda, com o número do partido, aí sim, realmente é propaganda antecipada, né? E outra coisa que cabe lembrar o pessoal é que a nossa Corte Suprema e Eleitoral, o nosso TSE, também houve uma mudança muito grande dos membros que lá compõem, né? Inclusive a presidência aí, que está o Barroso na presidência, junto com o Fachin também, que são mais conservadores, vamos dizer assim, são mais rígidos ali na sua leitura, na leitura das vedações, principalmente aí, algumas decisões a gente tem vendo. O ministro Barroso e o ministro... Desculpe aí, o ministro Barroso e o ministro Fachin, eles foram, se eu não me engano, foram escolhidos pela presidente Dilma Rousseff, do PT. Então, eles vêm de uma tradição de advocacia de esquerda. O Barroso de Liberdades é estudantil, ele é a favor do aborto do anicéfalo, ele atuou no Supremo antes como advogado, acho que ele era procurador do Rio de Janeiro, mas ele impulsionou causas de interesse social muito relevantes. O ministro Fachin, por sua vez, no Paraná, é professor universitário de Direito e advogado do Sem Terra, né? Então, eles vêm de uma tradição de esquerda que vem lutando contra... eles acreditavam, esquerda, que havia um coronelismo no Brasil e que eles precisavam lutar contra esse poderio econômico. Então, muitas dessas leis, inclusive, que tem na Constituição de Eleições, foi escrita em 1988, logo na abertura democrática, na primeira eleição. Maravilha. Doutor Diogo, nosso amigo Kleber Lima, aqui mandando um salve pra gente. Um abraço, meu Kleber. Obrigado, Kleber, pela sua presença aqui. Somos ouvintes seus aí na rádio, na hora do almoço, Nativa. sempre na Nativa, e também te acompanhando aí no site Hipernotícias. Um abraço a todos vocês. Meu amigo Arthur Lara, Rony Peterson, bastante gente nos assistindo. Pessoal, pode mandar as perguntas aí que a gente aos poucos vai lendo e agradecendo. Quero agradecer aqui também hoje, não tinha visto ontem, Dona Virgínia e o Cadu, que são proprietários do pet shop do meu cachorro, Diogo. A gente estava conversando aqui um pouco antes das crias que nós temos aí, né? Os pets nossos aqui já... No preparo da live aqui já estava o meu aqui no meu pé e os seus aí também dando trabalho. Então, um abraço aí, o Cadu, do Pet Shop lá de Várzea Grande. Recomendo bastante lá que eu cuido do meu cãozinho, Jon Snow. Tá famoso ele, viu, Diogo? Legal. Pessoal, outra questão aqui que tá bastante pergunta e bastante discussões também é a questão da utilização do WhatsApp. E isso veio à tona com a questão aí da CPI da fake news, o STF com aquelas prisões, para mim, aí, esdrúxulas, dracônicas, censura, e não vou nem entrar nesse assunto aqui, que é um assunto só para isso aqui que eu estou evitando de falar, doutor Diogo, porque quando eu falar aí, eu vou falar com o coração, e ultimamente eu estou me policiando para se ater mais tecnicamente. Mas é um assunto que me aflige muito. Mas tem a questão dos WhatsApp. Então, como utilizar os WhatsApp aí na pré-campanha? O que pode e o que não pode fazer, no seu entendimento? Olha, tomar como aqui uma classificação doutrinária do professor José Jairo,
fala para a gente prestar atenção nos seguintes princípios da propaganda. Sendo eleitoral, em campanha, não em campanha, a legalidade, a liberdade de expressão e informação, a veracidade, aí que está entre a fake news, ter cuidado no que está colocando ou divulgando, a isonomia, a responsabilidade também está junto com a veracidade, a responsabilidade de quem está colocando o conteúdo, e o controle judicial, saber que, apesar de você estar na sua rede social, Facebook, WhatsApp, ela tem um caráter público e pode ser controlada pela justiça. E com mais razão ainda, a justiça eleitoral. Uma das questões que eu assisti um debate há quase 13 anos atrás, sobre agências reguladoras, iam falar sobre telecomunicações. E veio um senhor da Universidade de Madrid e falou não só da divulgação que nós teríamos com a internet, mas produção de conteúdo. E o que ele falou se realizou em pouco tempo, em 10 anos, e hoje não você só consome o conteúdo, você tem várias plataformas como o Facebook, o Instagram e outras, e o WhatsApp, Telegram, enfim. Mas hoje as pessoas produzem conteúdo que vai na televisão ou na internet. Então, como não só consumidor de informação, como você passou a ser produtor de conteúdo, você que tem que se preocupar se esse conteúdo está obedecendo à lei, ele é legítimo e verdadeiro e a responsabilidade do que você está falando. Com certeza. Vale lembrar também aqui que o WhatsApp, o que eu acredito aí que tem que ser realmente verificado pela Justiça Eleitoral,